Boa noite a todos, boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, agora, nessa live de 7h30, com muito amor e com muito carinho para todos os irmãos da família Prozebem e todos os convidados também. Esperamos que tenha bastante. Hoje nós vamos conversar, eu e Dona Lisete, com a maior alegria que eu vou conversar com ela, pela segunda vez. Quando foi me dito que era para falar com ela, eu fiquei muito feliz. E aí nós vamos passar agora para ela cumprimentar vocês também. Dona Lisete. Boa noite a todos. Realmente, estou pela segunda vez fazendo aqui a apresentação ao lado de minha querida Rosângela, e realmente ela é um suporte admirável, porque é o do que eu mais preciso, é um suporte. E eu sei que conto com ela completamente. Gente, olha, imagine Dona Lisete me ter como suporte, né? Eu nem vou comentar, sabe? Vamos entrar no nosso estudo, que aí todo mundo vai ver quem é suporte de quem. Então, hoje nós decidimos falar sobre a fé. E aí, Dona Lisete sugeriu um assunto que eu acho muito importante, que é a fé, e ninguém mais, muito bem a figura de Paulo, que escreveu tantas cartas, né? Escreveu aos Coríntios, aos Efésios, aos Romanos, e ele escreveu também uma carta aos Hebreus. E hoje nós vamos, claro que nós não vamos ler o capítulo todo, porque ele é muito longo, mas tem Hebreus 11, que vai falar sobre a fé. A fé, como ele está fazendo carta para os hebreus, então ele vai falar da fé de certas pessoas naquele tempo, antes de Jesus, não é? Então, ele começa assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, mesmo sem ver, as pessoas alcançavam testemunho. E aí ele vai falar, olha, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Depois ele vai falar também de Noé, a história de Noé, que muitos conhecem também, não é? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, lembram que ele construiu a barca, não é? A barca de Noé, que todos nós já ouvimos essa história. Temeu e, para a salvação da sua filha, preparou a arca. E também ele falou de Abraão, não é? Nessa carta que ele faz aos Hebreus, ele vai falar de Abraão, ele vai falar de Sara também, porque é um exemplo também de fé de Sara, e depois ele fala também de Moisés. Então, são exemplos a serem seguidos. E é interessante, o que vocês vão ouvir agora, Dona Lisete vai falar dessa parte aqui sobre a fé com relação a essas pessoas, que essas pessoas tinham em Deus, não é? Dona Lisete, vamos aí completar aí, nos enriquecer aí sobre esse capítulo. E a oração você vai fazer agora, né? Dona Lisete, muito obrigada. Olha, gente, tá vendo? Olha quem é o suporte de quem, viu? Vou fazer a prece, que eu já entrei no tema. Vamos lá, meu irmão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir aos nossos anjos da guarda, pedir aos nossos mentores que nos auxiliem nessa noite, que nos ilumine, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de muito conhecimento, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que todas as pessoas, principalmente aquelas que estão em sofrimento, Senhor, fortaleçam a fé em Deus, Pai de todos nós, que nos criou para sermos felizes. Como Jesus disse, que se nós, sendo homens, sabemos dar boas coisas,
aos nossos filhos, que dirá Deus. Então, tenhamos fé, e assim nós vamos ver todas as coisas passarem. Isso nós te pedimos, Senhor, aumenta a nossa fé. Deus seja louvado. Assim seja. Bom, então eu já adiantei, né, dona Lisete, um pouco sobre o Hebreus 11, que é a carta de Paulo, não é, que ele fez aos Hebreus, e tem essa parte que é a parte da fé dessas pessoas. A senhora gostaria de falar agora, por favor? Eu preparei um textozinho, porque esses momentos de exposição, eles puxam muito por mim. Eu realmente acho que, para estar aqui à frente, trazer conhecimento como os irmãos e irmãs espíritas trazem, eu estaria despreparada. Mas a Sandra, minha filha, me ajuda bastante, tem grande entusiasmo, confia, e aqui eu estou com a colega e amiga Rosângela, para a gente ver o que ficou em nós do tema fé, o poder da fé. O poder da fé. Para me facilitar, eu pensei um textozinho que está aqui. Baseada em que afirmo que a fé tem poder. O que é a fé? Virtude teologal, juntamente com a esperança e a caridade. É o que nos ensina a doutrina cristã católica. A fé é a semente da esperança. Quem tem fé, tem esperança. Afirma-se que a esperança não morre nunca. No passado, a afirmação era esta: a esperança é a última que morre. É essa virtude que nos traz de pé, sempre firmes. Dizer que a esperança não morre nunca é citação atual e mais verdadeira. É que ela é Cristo em nós. Sabemos que Cristo é imortal, Cristo é eterno. Quem não tem fé, não tem esperança. Aí o grande poder da fé, que é a semente e a produtora do Cristo em nós. Cultivemos a fé, cultivemos essa virtude em nossas almas. Sem fé, impossível agradar a Deus. A Bíblia nos apresenta grandes homens que, pela fé, agradaram a Deus. Abel, irmão de Caim, 2 filhos de Adão. Abraão, que na velhice gerou Isaque, sob promessa de que sua descendência seria mais numerosa que as estrelas dos céus e os grãos de areia de todas as praias. Outro grande exemplo de fé foi Moisés. Por 40 anos, conduziu os hebreus à terra prometida, da qual se dizia corria leite e mel. O capítulo Hebreus 11 é rico em exemplos de fé, conforme disse a companheira Rosângela, se pende mais ao Antigo Testamento. Convém a nós ler, reler e meditar sobre esse ensinamento. Isso, com certeza, vai aumentar nossa fé. O conhecimento de Jesus Cristo é fundamental para o aumento e a firmeza da nossa fé em Deus. A transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a pesca milagrosa, o acalmar do vento e das águas em plena tempestade, no alto mar, a cura do cego de Jericó e dos 10 leprosos,
dos quais apenas um voltou para agradecer. A cura da mulher hemorroísa, que já durava enferma durante 12 anos. A ressurreição de Lázaro, a libertação do jovem endemoniado, o milagre dos 5 pães e 2 peixes, que alimentaram mais de 5.000 pessoas, e tantos outros milagres tornaram muito fortes em nós a fé em Jesus Cristo. O poder da fé pressupõe um inquestionável conhecimento dos santos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Através desse conhecimento, cresce nossa confiança e fé. Jesus e o Pai, como ele próprio dizia, eram um. Os dois eram um. Jesus está sempre no Pai, que é onipotente, onisciente e onipresente. Crer em Deus é também crer em Jesus Cristo. A fé é, portanto, poderosa. Foi o que nas minhas reflexões eu preparei para esse momento em que a gente tem que trazer comprovações de que a fé é poderosa. O próprio... É verdade, dona Lisete. A fé é muito poderosa. E uma das coisas que a gente sabe que todos os estudos nos afirmam também é que todos nós podemos aprender a ter fé. Ela não nasce com a gente não pede a Deus para ter fé. A gente consegue com o nosso entendimento, com o nosso coração, não é isso? Crendo, inclusive, nas lições, tanto que Jesus deixou quanto a essas que estão aqui na carta de Hebreus, desses que a senhora citou, o que acontece? Todos são exemplos de fé. Quando a gente vê esses exemplos de fé, o que acontece? A gente fortalece a nossa, não é? E na doutrina espírita, viu, dona Lisete, tem uma frase que diz assim, olha, está lá no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável somente o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, como a senhora já falou, no Velho Testamento, que vem lá das histórias antes de Cristo e das histórias depois de Cristo. E se a gente for ver, hoje, sempre, nós estamos tendo exemplos de fé. Não é verdade? Sim. Então, quais seriam outros exemplos de fé que a gente veria assim, olha, hoje, vamos dizer assim, na história da Igreja Católica, a senhora poderia falar sobre Irmã Dulce, não é um exemplo de fé? A gente acreditar no que ela fez em Madre Teresa de Calcutá, não é? Com certeza. O agir de Irmã Dulce, Madre Teresa, são exemplos vivos e contemporâneos de fé. Eu, Rosângela, fazia um comentáriozinho sobre Abraão. Eu me lembro que quando eu tive conhecimento de Abraão, quando Deus pediu, primeiro foi-lhe dado um filho, já na velhice, e a esposa era estéril. Mas a gente já sabe que para Deus não existe o impossível. Então, Isaac nasce. E Deus tinha prometido que dessa criança, essa criança viriam muitas pessoas, um número grande de seres, tão numeroso quanto as estrelas do céu e os grãos de areia. Então, entrou em choque em mim uma coisa. Quando eu soube que Deus pediu a Abraão para oferecer como cordeiro o filho Isaque, eu fiquei assustada, porque eu disse,
o pedido de Deus não podia ser recusado. Mas, no caso de pedir Isaque, eu fiquei assim, eu digo, isso não é um pedido justo. Como é que pode ser? Isaque não ia dar, Abraão não ia dar o seu filho Isaque, sacrificá-lo, né? Oferecer como cordeiro, porque a história da vinda de Isaque já mostrava que ele veio para que a descendência dele fosse numerosa. Naquela altura, outro filho viria para Abraão, que já veio tão tarde. Eu fiquei achando que Abraão não atenderia a Deus. Mas aí o que me surpreende é o elevado grau da fé de Abraão, que realmente ele preparou Isaque para oferecer a Deus. E diz a Bíblia que quando ele se dirigia para oferecer a criança a Deus, a criança perguntou, e o cordeiro? Aí ele disse, nosso Deus vai apresentar o cordeiro. Aí já foi uma saída que deixou a criança tranquila, né? Porque não era justo. E na hora que o Abraão ia oferecer mesmo o sacrifício, Deus suspendeu, e foi um carneirinho, né, que foi usado em lugar de Isaque. Então, para mim, a Bíblia diz que é um símbolo a fé de Abraão. Realmente, uma fé a nível da fé de Abraão é muito difícil, muito difícil. Então, mesmo no Velho Testamento, a gente já vê coisas incríveis e que resultava de uma fé muito firme em Deus. Ô, dona Lisete, e uma outra coisa que a gente pode observar aí é o seguinte, é que quem tem fé em Deus, ele não desampara. Não é verdade? Sim, sim. A fé nos leva a transpor as dificuldades. Nós estamos atravessando agora um tempo difícil, né? Desde fevereiro, né? Parece que a partir de fevereiro a pandemia vem assustando. Se em outros tempos a fé em Deus é uma necessidade, é uma força que nos ajuda, agora, quando o medo podia tomar conta da gente, opõe-se ao medo a fé, a confiança em Deus. Então, às vezes, eu converso assim com alguma amiga sobre o número de mortos, mas eu sempre digo, quem morrer nesse tempo da pandemia é uma determinação do alto. Eu sempre me prendo que a nossa duração aqui na Terra é uma determinação do Pai que aqui nos pôs. Então, não seria um vírus que ia alterar os planos, a programação de Deus, não. Então, a fé, a confiança em Deus, no amor de Deus, nos socorros do alto, nos sustenta. E nesta crise, nesse momento de tantas dificuldades, mais do que em outros tempos, a gente afirma que a fé é poderosa, é poderosa. Mesmo... E olha, a senhora falou aí o conceito de fé bem no começo, e eu vou dizer um que a gente tem aqui, que foi Emmanuel que nos passou, e que corrobora com tudo isso que a senhora falou aí. Olha, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza que Deus existe. Que foi o que aconteceu com todas essas pessoas que nós citamos aqui, não é? Então, essa luminosa certeza que Deus existe e não deixa desamparado nenhum dos seus filhos. E todos esses exemplos aí, nós vemos que Deus, na hora H, nem que seja na hora H, não é como foi o caso de Abraão mesmo com o filho,
foi no tempo de Deus. Não adiantava Deus dizer antes. Talvez a fé dele não se fortalecesse. Não é verdade? Se Deus já dissesse antes que ele iria sacrificar o cordeiro e não o filho. Mas aquela... Diga. E eu acrescentaria ao termo Deus existe, ele é poderoso e nos ama. Porque ele poderia existir, mas não ser poderoso, e não nos amar. Mas, além dele existir, ele é poderoso e nos ama. Então, há razões suficientes para que tenhamos uma fé firme, alimentada, neste Deus que é amor, misericórdia. Uma ocasião... Eu ainda acrescentaria uma coisa, há algum tempo, eu sempre gostei de ouvir as pregações evangélicas, ou indo ao templo, ou então através dos programas de rádio. Então, durante um tempão, eu escutei muito as pregações de Silas Malafaia, eu escutei na própria igreja o pastor Heleno, da igreja evangélica, e um dia perguntaram ao pastor Heleno, foi sobre, deixa eu ver aqui, ao pastor Heleno, sim, foi uma pessoa meio atormentada, disse assim, pastor, é dito que Deus atende todos os nossos pedidos. Eu tenho pedido tanto, pastor, e eu não estou tendo o atendimento de Deus. E o pastor Heleno deu uma resposta que, para mim, foi altamente convincente. Ele disse, olha, Deus sempre atende os nossos pedidos. Agora, acontece 3 situações. Primeira situação, fiz o pedido e de imediato Deus atendeu. Que bom, de imediato. Atendeu rápido. Mas nem sempre é assim rápido. Segunda situação, o pedido vai ser atendido sim, mas espere um pouco. As demoras de Deus, só o próprio Deus entende o porquê, ele é a plena sabedoria. Então, há certos pedidos que não podem de imediato ser atendidos. E ainda há uma terceira situação em que Deus diz, pediste mal, não vai ser atendido. Mas nas 3 situações, a gente comprova que Deus atende os nossos pedidos, ou atendendo rapidamente, ou demorando um pouco, ou não atendendo quando pedimos o que é mal. Foi o caso de Mônica, a Santa Mônica, em relação ao filho Agostinho, quando ela já cansada de lidar com ele, mas nunca perdeu a fé, foram muitos anos, quando chega um dia, ele entra e diz, minha mãe, eu vou para Milão. Para que ele disse isso? Naquela época, não sei se hoje ainda é assim, Milão era considerada a terra da perdição. Aí ela disse, pronto, perdi meu filho. Como é que pode? Aqui ele está fazendo o que está fazendo, que Agostinho era trabalhoso mesmo. Imagine, ela agora vai para Milão. Ficou triste. O que aconteceu? No primeiro domingo, em Milão, quando Agostinho foi à missa, celebrada por D. Ambrósio, naquele domingo, naquela missa, ele se converteu. Nas confissões dele, ele disse, Deus, querendo atender minha mãe,
não lhe ouviu as súplicas. Quer dizer, Deus, querendo atender o que ela queria, que era a salvação do filho, era a conversão dele, não atendeu. O que ela estava pedindo é que ele não fosse para Milão. Então, muitas vezes a gente pede sem sabedoria, e isso aí passa pelo crivo divino. Então, nem tudo que a gente pede é porque é bom para a gente, às vezes é ruim mesmo. E às vezes a gente rejeita alguma coisa que seria bom para a gente. Pode continuar. Alguma coisa, Rosângela? Fugiu aqui, eu acho que minha internet aqui fugiu um pouco. Mas eu achei linda essa história, viu, dona Lisete? E gostaria que... eu estava aqui embevecida ouvindo a senhora e ouvindo quanto essas histórias são importantes para a gente aumentar a nossa fé, não é? Nós precisamos realmente, com essas histórias, que nós vamos também crendo que precisamos ter a nossa crença, porque se todas essas pessoas conseguiram alcançar algum objetivo com a fé, então nós também podemos. E quantas coisas que nós já conseguimos? Se a gente for contabilizar, quantas vezes Deus já nos ouviu, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível àquele que tem fé. Jesus nos ensinou isso também, não é? E a fé dele mesmo é um exemplo de se submeter àquele sacrifício. Depois de tanto ensinar a gente, se submeter àquele sacrifício. Desculpa. E aí a gente vai prosseguir tendo que acreditar primeiro em nós, primeiro em Deus, mas também acreditando em nós. Porque quando a gente acredita em nós também, aí a gente sabe que os nossos pedidos, bom, eu acredito em mim e acredito primeiro em Deus. Então, se meu pedido não foi aceito, não foi atendido, é porque não é para o meu bem, não é? Inclusive, tem uma historinha também de um livro que eu li, a senhora no carro, e ele vai assim, muito aflito, porque os carros vão em velocidade baixa à frente dele, e ele vai buzinando, nervoso, querendo ultrapassar todo mundo, e as pessoas não deixam. Então, a mulher pede para ele encostar. E aí, quando ele encosta, ela diz assim: você imaginou que ali poderia ser seu anjo da guarda que estava ali, justamente sendo usado por Deus para evitar de você ter um acidente lá na frente? Não é? Então, a gente tem que ter essa fé. Com essa fé, a gente consegue muita coisa, não é? A gente acreditar. E como diz mesmo a doutrina, até diz assim, perguntaram a Kardec assim, sabe? Que prova eu tenho que Deus existe? Que prova tem que Deus existe? E os espíritos respondem: veja tudo que não é feito pelo homem, que foi feito por Deus. Olha que grandeza! Então, quem fez tudo isso que está aí não poderia ser uma pessoa, ou um ser, ou uma força que não tivesse um poder supremo, não é? Um poder supremo. Mas eu gostaria que a senhora falasse também, que eu tenho quase certeza que a senhora pode nos enriquecer mais, com aquelas pessoas, aquela fé da mulher hemorroída, a história da mulher hemorroída. A senhora podia falar, o centurião também, que inclusive virou até uma frase do centurião que pediu para falar, para salvar o filho, virou até na missa é usado, né? Como é que ele disse? Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Mas dizer, não é? Bastava dizer uma palavra, e assim como ele, com os empregados dele, ele dava ordens e as ordens eram cumpridas,
Jesus Cristo dizendo alguma palavra nessa direção ia ser cumprida, né? Então, isso. Não é lindo? É. Ainda voltando às minhas escutas dos programas evangélicos, um dia uma pessoa perguntou ao pastor R.R. Soares: pastor, se Deus é tão bom, por que é que tem tanta gente sofrendo e morrendo? Ele tranquilamente, ele tinha da Bíblia, né? Um conhecimento muito bom. Ele disse, Oséias 4:6, Deus falou pela boca de Oséias, dizendo assim: por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Então, a gente hoje, de vez em quando, tem pessoas que dizem assim, mas não é conhecimento, é ação, é o agir. Tudo bem, mas o conhecimento é indispensável. A gente conhecendo essas maravilhas da Bíblia, não tem por onde não valorizar. Então, aquela resposta dele, não dele mesmo, mas do profeta, foi altamente convincente também. Então, Deus sempre nos atende, embora não seja às vezes de imediato, mas aí vem a certeza de que, quando há fé, a fé é semente de esperança. Havendo fé, vai haver esperança. Então, o desespero não diz de quem tem fé. A perda da esperança não diz de quem tem fé. Quem tem fé tem esperança. Eu digo, pessoalmente, horas eu fico assim pensando, tudo que me aconteceu da aposentadoria para cá. A primeira coisa que aconteceu, meus pés ficaram como que calçados de plástico. Eu me lembro até do saco plástico, onde a criança nasce, entendeu? Aquele saco plástico, eu cheguei a ver, era endurecido, um plástico como que endurecido. Os meus 2 pés ficaram endurecidos e até hoje eu continuo esperando que meus pés tirem essa proteção, que não é muito agradável. Fazer exame, apareceu a hérnia de disco. Eu tinha feito exercícios lá na minha juventude, na minha adolescência, mas na velhice não. Mas depois eu pensei, a pasta pesada que eu levava os livros fiscais, sempre levando, fez algum transtorno no meu corpo e fui fazer exame, estava atormentada por dores, aí diz 3 hérnias de disco. Essa novidade. A minha mãe faleceu de aneurisma. Eu tive eu acho que foi felicidade de ter ficado com minha mãe nos últimos instantes da vida dela. Foi uma coisa de Deus, porque ela não morava comigo, morava com minha irmã, e eu não... Minha mãe morreu, eu fui dormir lá. E tive também a satisfação de ter dado o último mingau às 7:30 da noite à minha mãe. Depois, ela se recolheu, foi para o quarto, e por volta das 9 horas, ela deu um grito, e aí meu irmão médico disse que tinha rompido o aneurisma. Minha mãe morreu, e eu pude estar junto dela. Só que a aflição de estar diante de minha mãe, ela naquele estupor, aqueles lábios
secos, ressequidos, que eu podia ter buscado uma aguinha para molhar, não fiz isso. Falava com ela e dizia, Nossa Senhora, socorra minha mãe, ela era tão devota, rezava o texto diariamente, pedi muito a Nossa Senhora, ela morreu, ela expirou ouvindo, eu lembrando a Nossa Senhora, a devoção dela, entendeu? Então, vão 3 coisas, hérnia de disco, que eu esqueço tanto desse nome da doença de minha mãe, o aneurisma, isso. Outras doenças foram surgindo. E a fé em Deus permanecendo. Deus é capaz, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é amoroso. Todo mundo tem períodos de doença. Mas aí, quando vou fazer um exame, deu câncer. Aí eu fiquei, puxa, eu operei um lado da coluna, não operei o segundo. Eu continuei tomando meus medicamentos. Agora, o aneurisma, fui ao médico de câncer e perguntei a ele, eu digo, doutor Lucas, como é que eu faço? Minha mãe faleceu com aneurisma, e o meu aneurisma é no mesmo lugar. E eu queria viver tanto, queria viver mais, como é que eu faço? Ele disse, controle a sua pressão arterial, porque é ela que aumenta o aneurisma. O aneurisma já andava em 4. E meu filho, quando o aneurisma era 2,5, meu filho disse que bastava me preocupar quando fosse 3, 3,5. Já estava em 4. Eu digo, e agora? E agora? Como é que eu faço da pressão? Ele disse, olha, vou indicar o remédio da pressão, ter todo cuidado, mas a gente sabe que o emocional, e eu sou muito emotiva, mexe com a pressão. Passei uma temporadazinha aí, de vez em quando eu para socorro, com a pressão, 20, 23, por 10, por 11, coisas loucas. Eu digo, puxa, meu Deus, tudo isso está aumentando o aneurisma. Mas Deus é poderoso e Deus pode fazer a maravilha. E para encurtar a história das coisas que nos acontecem, vem agora a pandemia, que o que se diz? Pessoas acima de 60 anos ou 65 são pessoas de risco. Eu tenho 82, então estou no risco mesmo. Mas confesso a vocês que o conhecimento da Bíblia, o conhecimento da fé, o conhecimento que vem até através de vocês mesmos, da filha que é espírita, de vocês, que sempre nos ensinam, está me deixando resistente, graças a Deus. Chego a pensar que vou aos 90 anos e até desejar ir aos 90 anos, mesmo com esses achaques. Significa que a fé é poderosa, a fé põe a gente de pé. E não esqueçamos que a fé é semente de esperança. E para que nada melhor do que esperar aquilo que a gente quer que aconteça. Você queria dizer uma coisa, eu interrompi. É verdade, dona Lisete. A história linda da senhora, que eu conheço essa parte um pouco aí do final, não é? E eu digo para a senhora o seguinte, a senhora que é uma inspiração para a gente, um modelo de fé em Deus e fé na vida, e fé em nós mesmos, porque a senhora não tenha dúvida que a senhora vai chegar aos 90, até porque a senhora também construiu uma família linda de pessoas que cuidam demais aí da senhora, não é? Como sua filha aí, essa que nos escraviza aqui, sabe? Mas que cuida da senhora também. Até demais.
E a outra também, quando a senhora falou na pressão, eu me lembrei do mingauzinho que a outra faz também para baixar. Mingau cheio de alho. É Justamente. verdade. Quando a pressão sobe, aí vem os remédios caseiros, né? A água de limão, quem tiver problema de pressão, fique sabendo. Água gelada com suco de limão, sem açúcar, melhora, tira enjoo. E o caldo do Pará, cheio de alho, que eu não gosto de alho de maneira nenhuma, mas quando a pressão sobe, eu fico pensando que o aneurisma pode gostar, e não vai por aí, não. Entendeu? Eu tenho que... Olha... E aí, ela vem e logo faz. Elas dão assistência minha demais. Eu vou sair da vida deixando ela muito... Aliás, todos, as netinhas, tudo, eu digo, foi até bom que todas essas dificuldades fazem com que eu fique bem junto dessa família que eu tanto amo, entendeu? Pois é. Então, e esse é o maior legado que a gente tem, e uma das coisas que eu gostaria de deixar para todas as pessoas que nos ouvem aqui, que essas histórias são histórias de fé, de esperança em Deus e em nós mesmos. E eu gostaria de que a gente, como a gente tem tempo ainda, de lembrar, eu gostaria de lembrar uma história que me emociona muito, que é a história de fé de Bartolomeu, o cego de Jericó, não é? Que ele estava sabendo, cego de nascença, e ele fez o quê? Ele soube que Jesus ia passar. Quando ouviu o alvoroço, ele começou: Senhor, filho de Davi, socorra-me. Então, esse grito, que é o que eu digo para as pessoas fazerem, chamem por Jesus com todas as forças, porque uma hora ele ouve, como ouviu Bartolomeu, não é? Ele ouviu Bartolomeu e eu achava tão interessante essa história, sabe, dona Lisete, porque eu ficava pensando assim, olha, Bartolomeu, um cego de nascença. Jesus, um jovem de 33 anos, né? Um homem de 33 anos, com toda a saúde, andando. E quando ele ouve aquele grito, ele para e pergunta às pessoas o que é. E as pessoas dizem, não, é um cego ali, mas nós já mandamos ele parar, não é? Mas quanto mais mandavam Bartolomeu parar, mas ele gritava, Jesus, filho de Davi, socorre-me, não é? Até que Jesus disse, traga-o até aqui. E Jesus não foi. Eu ficava pensando assim, mas por que Jesus não foi? Um cego, não é? Um cego, e Jesus não foi atender. Jesus mandou que ele viesse até aqui. E aí, depois que eu fui entender que Jesus poderia ir, mas veja, qual era o esforço do cego? De Bartolomeu, só gritar? Não, ele tinha que fazer mais. É o que Jesus espera da gente também, é se levantar, jogar tudo, as vestes fora e andar, e ir até ele, não é isso? E depois Jesus ainda perguntou, o que queres que eu te faça? Olha, eu ficava pensando, o que é que o cego quer, Senhor? Se eu tivesse preso, Senhor... né? Não é? Mas ele perguntou por quê? Porque mesmo a gente precisa dizer a Deus o que é que a gente quer, para saber se é do fundo do coração que a gente gosta, quer as coisas, não é? E eu tenho certeza, como muita coisa a senhora conseguiu, como eu consegui, como todos nós que estamos aqui assistindo isso, que já conseguiu muita coisa. Então, que a gente prossiga nessa fé, com essa força. A senhora não acha? Que essa mensagem aí é necessária? Certo, certo. Inclusive, eu consegui que uma criatura de Deus chamada Rosângela me acompanhasse nas sessões quimioterápicas. E aí veio o conhecimento, você, maravilhosa, e o que eu tenho notado, bem assim a gente vai sentir, é que a pandemia ela vai deixar transformações, ela vai nos deixar melhores.
Já ouvimos muito isso de pessoas dizendo que não adianta isso, né, aquilo, ter dinheiro, ter tal. Já tem milionários que não estão valorizando tanto mais, né? O apego, acho que o apego vai ser um bocadinho destruído agora, porque a gente está vendo que nada é nosso, tudo é emprestado, tudo é de Deus. Então, quando a pandemia passar, e com fé em Deus vai passar, teremos crescido. E entre os que vêm contribuindo para o crescimento humano, eu, com conhecimento de causa, posso afirmar que os espíritas ajudam bastante. Esse movimento NEP, esse movimento Prosebem, é encantador. Eu fico maravilhada em ver como vocês pensam no próximo, como ajudam, e então vamos em frente e não esqueçamos nunca da resposta do R.R. Soares, a pessoa que disse que está todo mundo morrendo e sofrendo e Deus não atende. Então, qual foi a resposta de R.R. Soares? Ele não deu de si, mas ele foi buscar em Oséias 4:6. Lá está dizendo: por falta de conhecimento, o meu povo está sendo destruído. Então, acho que a bandeira de vocês, do pessoal do Prosebem, e provavelmente dos espíritas, de modo geral, é esta bandeira, entendeu? Claro que, por falta de conhecimento, não que o conhecimento sozinho faça a transformação e as curas, não, mas sem o conhecimento, nós nos prejudicamos muito. E conhecimento é libertador. Quanto mais conhecemos, mais vamos ficando livres da ignorância, livre de certas limitações. E a senhora nos deu o maior exemplo aqui, que todos os dias, nas nossas doutrinárias, nós ouvimos. Sabe o que é? A melhor, qual a melhor religião? E sabe qual foi a resposta dos espíritos? É assim, é aquela que transforma o homem num ser melhor. E aí, o que é que eu vi aqui hoje? Mais uma vez, eu que já conheço a senhora, mas a gente sempre confirmando, olha, uma católica confirmada como católica, que gosta, que acredita na sua religião, mas que valoriza as outras e respeita as outras, e que isso sirva de exemplo para todos nós. A senhora citou vários pastores, a senhora citou aí a própria doutrina espírita, e isso é o que a gente espera, sabe? A gente espera de todas as pessoas, inclusive nessa transformação que a pandemia está deixando, as pessoas, como a senhora falou mesmo, as pessoas já se transformaram. Muitas pessoas. Agora, não vai ser todo mundo. Não vai, senão não tinha nem graça. A gente tem que pensar na gente. E você já pensou nos benefícios de substituir medos por esperança e por fé? Isso. É uma das coisas que combate mesmo, a fé e a esperança combate medos. O medo a gente já sabe que é mal, que o medo já matou mais gente do que todas as guerras. Imagine como o medo é danoso. Mas, graças aos conhecimentos, a gente vai se libertando dos medos, e isso nos ajuda bastante. Então, lembremos sempre do Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E vamos continuar estudando. Vocês que são jovens, que são moças e moços, terão mais chance do que eu. Hoje eu tenho dificuldade até de ler a Bíblia, mas já estou na esperança, não é a fé, é a esperança, de fazer a cirurgia de catarata. Imagine, eu a essa altura, com 82, quase 83 anos, recuperando a vista, que está meio cinzenta.
como tenho conhecimento, não vou dizer como uma pessoa, uma velhinha lá da minha infância, que ela perdeu quase a vista, e ela dizia: minha filha, o pecado dos homens escureceu o mundo. O mundo não era assim sombrio, não. O mundo era claro. O mundo tinha um sol claro, tinha luz, mas o pecado dos homens fez isso com o mundo, deixou escurecido. Então, como é se pensar, eu não tenho a esperança de recuperar parte das minhas vistas, vai ser a operação da catarata, com fé em Deus. E vai dar certo, sim. E vai dar certo, sim, porque Deus também atua e os espíritos de luz atuam junto aos médicos aqui na Terra. Deus deu a inteligência a eles para que eles justamente utilizem isso, todo esse conhecimento. E eu vi outro dia uma palestra de Dr. Frutuoso, um senhor espírita, que ele disse o seguinte: olha, nenhum médico entra num centro cirúrgico sozinho. Eles sempre estão acompanhados de médicos espirituais que atuam junto com ele. Por isso que a gente vê tanta coisa linda nessa área da medicina. Nessa semana nós comemoramos aí o Dia do Médico, não é? A senhora tem um filho médico, eu tenho um irmão médico. Então, a gente deseja que Deus dê bastante inteligência e também discernimento e coragem e força para todos. Se tiver algum aí, nós temos... Na nossa casa, nós temos Carlos Alberto Santiago, e temos outras, assim, não vou falar nome não, para não ficar... Carlinhos. Fora. Então, nós queremos agora, veja bem, agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos aqui, nós estamos chegando ao final, e que a gente possa realmente, assim, ter esses exemplos que nós vimos aqui de fé, e que isso nos fortaleça, e que isso nos dê a força necessária para prosseguirmos. E como exemplo aqui a senhora, e o exemplo que a senhora deu também com respeito a todas as religiões. Então, eu gostaria que a senhora se despedisse e depois eu faço a prece final. Eu encerraria dizendo que viver vale a pena e que viveremos sempre porque somos imortais. Não confundir a vida com a estada na Terra. Nós estamos na Terra por algum tempo desconhecido, mas a vida, ela é eterna. Nós somos imortais. E que essa estada na Terra vale a pena vivê-la. Que bom, obrigada. Muito obrigada. Obrigada por esse momento, viu? Então, meus irmãos, vamos encerrar com a nossa prece, eu vou fazer a prece final. Então, nesse momento, Senhor, te agradecemos por tão grandioso momento, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por estarmos aqui junto a todos esses irmãos, mesmo aqueles que nós não vemos. Senhor, olhai por todos os médicos, Senhor, ilumina aquele que vai fazer a cirurgia de catarata de Dona Lisete, que ela volte para casa com a vista melhor, porque tudo que ela gosta, Senhor, é de ver, de ler a Tua palavra e assim nos transmitir. E essa é a maior caridade que a gente pode fazer com nossos irmãos. Fica conosco e que tenhamos uma paz, uma noite de paz, de alegria e um início de semana de muita luz, com Jesus e Maria no nosso coração. Deus seja eternamente louvado. Uma boa noite a todos. Um beijo grande, Dona Lisete. Muito, muito obrigada, viu, por essa companhia. Agradece eu.